essa série B, gente, ela é um, um misto, né, de coisas, né? Assim, um misto de percepções. A gente até a terceira rodada enxergava uma coisa, depois jogos, né, contra o Ceará e contra o São Bernardo, outra, e agora nesses dois jogos contra o Atlético e contra o Botafogo, outra também. Essa readaptação a uma segunda divisão, João, ela é uma coisa bem maluca, né, velho? Assim, é um misto de sentimentos. Mas assim, é, lógico, cada um que vai ter sua visão, mas eu quero começar não fazendo análise do jogo, né? A gente vai deixando a análise para o próximo bloco, mas vamos falar do desempenho do Náutico jogando fora de casa. Foram dois jogos, desempenho não, da produtividade, né? Do saldo. Dois jogos fora de casa, 6 pontos em jogo, 4 pontos obtidos. Graças a Deus. Tá muito bom a gente ganhar 4 pontos de 6 disputados fora de casa. Concorda, meu amigo? Seja bem-vindo aqui ao canal. Concordo demais, Renato. Assim, eu até fiz um post no Twitter em relação a isso, porque você sair do jeito que o Náutico saiu aqui de Recife. Porque aqui a gente não pode fingir que estava tudo normal, né? Não estava. Tinha uma pressão grande ali do parte do torcedor, acho que internamente também, porque os resultados não vieram, aquelas duas derrotas seguidas, um 3-0 dentro de casa que dói, não tem como falar outra coisa, porque assim, ninguém quer perder 3-0. Perder 3-0 em casa é um nível acima aí. É normal a torcida ficar muito chateada com a derrota, então você sai numa pressão muito grande, porque eu acho que se você fizesse ali uma média, o que é mais provável para acontecer para o Náutico depois dessas duas derrotas? A realidade é que o mais provável era o Náutico ter perdido duas e tá com muito menos pontos na tabela, tá com 6 pontos. E aí, Ou na zona de talvez, ou talvez rebaixamento, até 1 ponto em 6 disputados. Tivesse ponto perdido assim, tudo. provavelmente estaria na zona, Renato. Se É, tivesse esse desempenho aí. O desempenho que, se você falasse com o torcedor, eu acho que daria, sei lá, uns 85% de chance disso acontecer assim. Você perguntar, quantos pontos o Náutico soma? Eu acho que uns 85 falaria de 2 para baixo. E aí, o Náutico vai, faz 4 pontos. Hoje teve a oportunidade, hoje foi aquele jogo muito aberto. Hoje o Náutico poderia ter perdido o jogo já no primeiro tempo, mas poderia ter vencido o jogo também, que ninguém ia surpreender. Então, assim, é importante para dar uma tranquilidade da competição. Essa gangorra na Série B é a coisa mais normal do mundo. É extremamente normal. Você vai ver times do perfil do Náutico terem essa gangorra. Se você for pegar o Botafogo de São Paulo, que eu acho que é um time que é muito, muito parecido com o do Náutico, tanto em questão de como joga, em questão de peças, realmente, eu acho que são times muito equivalentes. O Botafogo de São Paulo está 5 jogos sem ganhar. E foi, em determinado momento, o líder. Tem o artilheiro da competição, que é Everton Morelli. Então, assim, é normal essa oscilação. O que eu não acho normal é a gente entrar nessa também, sabe? Tipo, entrar na gangorra da análise. Aí eu acho que não dá, não. Mas o time vai oscilar, o time vai ter essa diferença de pontos. Sair com 4 pontos fora de casa, eu acho que ninguém pode reclamar. Poderia ter vencido o jogo? Poderia. No final ali, a gente teve uma chance clara, mas o Botafogo de São Paulo, no primeiro tempo, teve chances até mais claras do que a da gente. Muriel foi um dos melhores do Náutico também, João. Por esse Individualmente, lado. foi o melhor do Náutico. Então, e é tópico, já já vamos falar. justamente, é bom esses 4 pontos, Renato. Assim, espetacular os 4 pontos. Agora a gente vai para um jogo dentro de casa, e aí volta aquela obrigação de vitória, né? Assim, talvez não pela pontuação, se a gente for pegar ali numa briga de meio de tabela, mas sim pela volta da confiança de jogar em casa. Tem que dar essa resposta. Vai pegar um time que é bom para isso, tá? Vai pegar um time que dá para a gente ter um jogo bom, dá para a gente ter um domínio do jogo e vencer a partida. Então, acabou que a tabela, que se a gente olhasse ali depois da derrota de São Bernardo, era uma tabela muito ruim. Acabou depois com esse jogo do América vindo para casa, acabou se tornando uma tabela
perfeita, porque você faz 2 jogos fora de casa, ganha 4 pontos e volta para jogar contra um dos times que está pior no campeonato. Então, acabou saindo melhor do que encomenda para o Náutico. Cláudio, é aquela situação, né? Assim, a gente chega agora, né, para esse jogo contra o América Mineiro com digamos assim, de estabilidade, né? Acho que a gente na competição, depois que a gente saiu daqueles 2 jogos os 2 jogos contra o Ceará e também contra o São Bernardo, a gente estava naquela perspectiva, naquela dúvida do que poderia acontecer depois, mas agora a gente pode dizer que voltamos a uma estabilidade na competição com essas 2 partidas fora de casa, não é isso? É isso, Renato. Se a gente pegar desempenho, eu gostei até mais do desempenho do Náutico contra o Ceará e o primeiro tempo do São Bernardo do que esses últimos 2 jogos. Mas esses últimos 2 jogos o Náutico pontuou. Oscilou os 2 primeiros tempos, foi melhor nos 2 segundos, mas o que importa também é a pontuação, né? Assim, tudo é uma construção, né? E essa estabilidade é muito importante. Até é importante para o Náutico ter uma estabilidade de pontuação, de estar ali, da metade da parte de cima da tabela, a estabilidade que a gente precisa ter na análise também, e do próprio torcedor também na crítica e no elogio, né? Não são esses 4 pontos que vão colocar o Náutico favorito ao acesso, nem o 3-0 de São Bernardo, que coloca o Náutico como o pior time da Série B. E um exemplo claro, acho que é Muriel. Se a gente pegar aqui Náutico e Ceará, não vou fazer uma análise individual de Muriel, não é só contextualizando, dando um exemplo. Metade do chat aqui tava pedindo Muriel fora, pô. E assim, todo mundo criticou aqui, e eu lembro que eu disse, galera, daqui a um jogo, Muriel vai estar salvando o Náutico, que a gente vai estar elogiando. Então, assim, Muriel é isso. Segundo jogo seguido que ele vem sendo um dos melhores do Náutico. E imagine se tivesse, obviamente que não ia acontecer, mas se tivesse passado pela cabeça da diretoria ter demitido Muriel. Não é assim que funciona o futebol, não é esse fígado que vai resolver os problemas do Náutico, nem para o bem, nem para o mal. Então, Muriel é só um exemplo. Aconteceu com o Hélio há 2 jogos atrás, é Muriel, daqui a pouco é Todinho, é Matheus Ribeiro, que a gente vai criticar mais para frente. Assim, não são, merecem as críticas, mas não são jogadores que precisam ser descartados. Então, essa Série B é muito de estabilidade, de você ter um mínimo de frieza. O torcedor pode ter um mínimo de frieza. O torcedor é passional. É passional, sim, todo mundo é passional aqui. Mas dá para ter um mínimo de frieza no campeonato de 38 rodadas. Hoje o Náutico vai dormir, não sei se vai dormir, porque tem outros jogos hoje, né? Mas estamos ali no G6. Dificilmente não vão ficar no G6, mas vamos estar ali próximo do G6. Fim de 2 jogos fora. O Náutico tem 7 jogos, né? Acho que são 4 fora e 3 em casa, acho que é isso, né, João? Então, essa gangorra e ter essa consciência de que, porra, é uma construção, e é uma construção, inclusive, de estabilidade. A gente vai falar de Hélio, porra, porque Hélio quer jogar mal o primeiro tempo e jogar mal o jogar bem o segundo? Quer. É uma construção também do trabalho de Hélio. Ele tá vendo. Algumas coisas que a gente tá vendo, ele não viu. Pode ser que ele veja no próximo jogo. Então, a gente vai cobrar para que se veja. Mas as coisas estão caminhando, tá? O Náutico tá encontrando o equilíbrio. O Náutico não vai ser um time perfeito na 8ª rodada, na 9ª. Vai ter oscilação, daqui a pouco bota Reginaldo como titular, as coisas... Reginaldo não joga tão bem, ou o próprio Saraiva, ou o Derek perde a posição, enfim, são muitas situações que podem acontecendo, mas é uma construção de estabilidade que o Náutico está pontuando dentro disso. O Náutico está não dá para dizer reformulando, porque não tiveram grandes mudanças, mas para um campeonato de nível de Série B, o Náutico precisa de adaptações que não teve no Pernambucano. A própria saída do Dodô hoje, na reta final do jogo, para dar uma segurada no resultado, o desempenho de alguns jogadores no segundo tempo, de evolução, outros de queda. Então, são análises que precisam ser feitas, obviamente, dentro do recorte de jogo, mas também dentro de uma construção de campeonato. E eu acho que dentro de uma construção de campeonato, com oscilações que são naturais, principalmente para um time como o Náutico, que não tem grandes peças diferentes, nem de salário, nem tecnicamente, eu acho que é uma construção que o Náutico tem feito de forma condizente com o seu patamar financeiro, salarial e dentro do campeonato. Acho que o Náutico está hoje onde se esperava. Vamos lamentar alguns pontos perdidos, mas a gente vai lamentar, a gente pode também ver para um lado positivo alguns pontos que o Náutico conquistou, Ponte, Atlético, que jogos estavam mais encardidos, que o Náutico acabou vencendo. Então, essa estabilidade é fundamental para o Náutico, porque crise chama crise, zona de rebaixamento chama zona de rebaixamento, e voltar de 6 pontos, de 6 pontos disputados com 4, é ótimo. Agora
vão para virar aquela chave dos jogos em casa. Que são os jogos em casa que tem sido o calo do Náutico na Série B. Atos 4/6. Antes de qualquer análise, 4/6. A gente tem que enxergar isso de uma maneira muito positiva, né? Esse pontinho é o pontinho de Série B. É o pontinho que é gostoso de ganhar. Não ache que o Botafogo é qualquer time, é um time de zona de rebaixamento. Não é. O Botafogo tem uma folha maior que a do Náutico. Pouca coisa, mas é maior. É um time que tirou jogador do Náutico. Veja, o Náutico disputou Rafael Gava com o Botafogo e o Botafogo levou. Então, é um time que é competitivo no mercado e é competitivo em campo. É um time que colocou, aí mesmo no seu estádio, colocou 4-0 no Fortaleza. Venceu as duas primeiras, despontou como líder, depois perdeu muitos jogadores, inclusive esses jogadores voltaram na partida de hoje. Então teve um momento de oscilação ali por causa dos desfalques, e hoje o Náutico enfrentou praticamente aí um Botafogo com quase sua capacidade máxima, e o Náutico consegue um empate aonde alguma leitura pode dizer que o Náutico poderia ter vencido esse jogo, porque o Renato gosta de usar os dois tempos distintos. Não. Você tá me antecipando, porra. Eu ia começar a análise falando disso, porra. Eu não vou aprofundar, não. Mas hoje foi isso. E então, se você quiser olhar o copo mais vazio, menos cheio ali, você diz que o Náutico passou o primeiro tempo ali só com 1-0 contra, mas no segundo tempo teve suas oportunidades. Então, é o ponto de Série B, tá? Esse ponto eu não lamento, velho. Eu não lamento. Óbvio, veja só, o Náutico tem centenas de milhares de torcedores. É óbvio que você não vai querer que todo mundo pense igual. Quase todo empate vai ter uma pessoa que vai dizer, pô, esse empate dava para ganhar. Em qualquer contexto, seja tendo oportunidade de gol ou não. Mas pense num ponto, pense num empate, que eu não estou lamentando nada, aquele último lance que o Náutico perdeu. Não lamentando nada. Porque o Náutico precisava... Vitor Andrade. O Náutico precisava desse ponto, dessa forma. Ainda mais por só ter tido vitória e derrotas. O Náutico fica vivendo... Eu até brinquei, dizendo que o Náutico está vivendo uma eterna música do ABBA, né? The winner take all. O vencedor leva tudo. E a gente fica sempre... Nas vitórias a gente se enche de esperança, nas derrotas chega-se ao ponto de questionar o treinador no cargo. Então, eu acho que esse empate, além de um jogo muito duro que o Náutico enfrentou hoje, é um empate que dá uma estabilidade, principalmente sabendo que o próximo jogo é contra o América. Gente, vamos começar com a análise do jogo e, porra, Atos deu um spoiler aqui, porque, velho, não tem como não pensar diferente, porque é uma característica do Náutico dos últimos dois jogos. Tá sendo dessa forma, né? João Mateus, dois tempos absolutamente distintos do Náutico, que a gente pode ver hoje nesse empate, não é isso? Eu achei também, Renato, assim, muito por postura, tá? Como eu falei logo no início, eu acho o Botafogo de São Paulo e o Náutico extremamente parecidos. São times que disputam os mesmos jogadores, então, obviamente, parecidos nesse contexto de Série B do ano de 2026, tá? Antes que alguém me interprete mal. Mas os times jogam de forma parecida, os times buscaram vários jogadores que eram os mesmos no mercado. Atos citou Rafael Gava, mas um jogador que entrou hoje e foi procurado pelo Náutico também, que foi assim exposto, foi Guilherme Mariano, né? Que foi o zagueiro que entrou hoje no segundo tempo no Botafogo. Então, algumas peças o Náutico disputou com o Botafogo de São Paulo. E se você perceber a forma que os dois jogam, também são muito parecidas. O Botafogo de São Paulo, às vezes, joga com o Everton Morelli ali no 4-4-2, ele vindo um pouco mais para trás, às vezes ele é um meia. O Náutico faz isso com o Dodô também. Se você for pegar o tipo de marcação, o que os dois times queriam era muito claro. Os dois times buscando o centroavante para dar uma casquinha para algum ponta pegar a bola. Os dois times querendo atacar as costas da defesa. Os dois times com jogadores altos e rápidos para ter essa recomposição da marcação alta. Então, são dois times muito parecidos. E eu achei o primeiro tempo um reflexo disso. O jogo foi muito truncado. Muitas faltas, assim, o juiz tem participação nisso, tá? Porque ele marcava qualquer coisa, e aí eu não estou falando
prejudicou o Náutico. Não, ele marcava qualquer coisa. Então, parava muito o jogo. Teve uns 10 minutos ali que a bola ficou do lado esquerdo de defesa do Náutico, do lado esquerdo de defesa do Botafogo, ali perto do meio de campo, que a bola não saía ali, só do lateral falta. E não conseguia dar ritmo ao jogo. O Náutico jogou pior que o Botafogo no primeiro tempo, mas eu não consigo dizer que o Botafogo jogou bem. Eu acho que foi um jogo parelho com algumas individualidades do Botafogo sobressaindo. Então, o Botafogo teve realmente as principais chances do primeiro tempo, mas eu não consigo... João, só para tentar aprofundar esse teu momento do comentário, eu acho interessante. Tu falasse que o Botafogo não jogou bem, porque tu tá analisando a parte ofensiva do Botafogo. Mas tu acha que o Botafogo não foi muito eficaz de não deixar o Náutico jogar, analisando só a parte defensiva do Botafogo? Sim, mas eu acho que o Náutico, assim, ajudou muito. Porque a quantidade de jogadas bobas, de lance que não estava na pressão, que o Náutico errou, foi muito grande. Então, nesse caso, eu acho que tem mérito do Botafogo, sim, mas, Vinícius errou muito. Mais uma vez, um jogo muito parecido com o do Atlético ali no primeiro tempo, ele errou muito. O Dodô estava um pouco mais apagado, Todinho não existiu. Derek, eu acho que também estava mal. Então, você pega 4 jogadores ali no ataque, eu vou tirar Dodô do jogo mal, tá? Do primeiro tempo. Porque eu acho que Dodô tentou muito e eu acho que foi mais coletivo do que Dodô jogou mal. Mas 3 dos 4 jogadores ali de peças ofensivas estavam muito mal no jogo no primeiro tempo. Se você somar isso com o Matheus Ribeiro, que também estava muito mal, assim, o Náutico meio que não conseguia jogar na sua individualidade. E aí eu acho que deu essa impressão aí do Botafogo ser muito exitoso, porque foi realmente na parte defensiva, mas eu acho que tem muito do Náutico, de erro técnico realmente no jogo. O Botafogo vinha superior, mas não criava chance ali. Foi muito bem nas bolas paradas, né? Teve aquela primeira de Vilar, que é uma sobra de bola parada, que o Náutico dorme em campo, e aí o Vilar sai cara a cara com o Muriel, ele faz uma... Mas não era só Betão, não. Eu acho que tinha, se eu não me engano, era Betão e o Henderson saindo. João, na jogada, parece que Matheus Ribeiro não compõe a linha e deixa o cara do lado dele livre, sabe? Aí eu achei que a falha ia ser de Matheus Ribeiro, mas quando aparece o replay, Derek tá 5 metros atrás da linha. Uns 5 metros. É muito atrasado. Derek, atrasado. Não, Derek não. Betão tá 5 metros atrasado. Tá. Completamente atrasado. Eu tive a impressão de ser Derek. Eu tive a impressão de ser Betão e o Henderson. E aí deu condição ali pro Vilar chegar, uma defesa, velho, foi no meio do gol, mas é uma defesa espetacular de Muriel, tá? O X-Got, que é qual o percentual daquela finalização ser gol depois dela ser finalizada? Foi 0,89, ou seja, tem 89% de chance de ser gol. E aí Muriel fez uma defesaça, assim, foi absurda a defesa de Muriel, e aí deu um sopro ali para o Náutico, que vinha jogando mal na partida, mas aí acaba levando um gol em outra bola parada, que, para mim, é uma falha, dá para dizer, infantil de Derek, tá? Porque Derek, ele tinha ali o Everton Morelli para... tinha um Everton Morelli que era dele, sabe? Ele não estava fazendo uma marcação individual, mas aquele lugar era de Derek. Everton não podia ter cabeceado aquela bola sozinho da forma que foi. Assim, não podia de jeito nenhum. E foi uma casquinha, na minha opinião, não dava para Muriel. E aí o Náutico sai no primeiro tempo, depois de ter jogado mal, numa postura de que parecia que o time não tinha o quadrado. Eu sou da época, eu não sou tão velho não, mas eu chutava no PES com quadrado. Hoje é bola, né? Mas não tinha um quadrado, assim, ninguém tinha um ímpeto de chutar no gol. Ninguém. E aí foi uma impressão ruim do primeiro tempo, principalmente quando sai perdendo, mas volta para o segundo tempo diferente. As substituições surtem muito efeito. Reginaldo joga bem. Fazia muito tempo que o Reginaldo não tinha uma partida no nível que ele teve hoje. E Vitor Andrade entra para desbloquear o chute do time.
Eu tenho uma teoria, Atos, que quando um jogador faz uma coisa, tipo, tentou um passe de letra, a chance de outro jogador tentar um passe de letra também aumenta muito porque ele viu o outro fazendo. Eu acho que isso... A bicicleta, né? A bicicleta tem isso, né? Quando o cara tenta uma bicicleta, é tipo espirro. Você espirra, né? Espirro não, é bocejo. Você boceja, alguém do seu lado vai bocejar também. Isso acontece com a bicicleta. Eu tenho muito essa impressão. E aí parece que aconteceu isso com o chute. Vitor Andrade entrou, driblou um, chutou travado, não deu nada o chute, mas parece que a galera falou, oxente, e dá para chutar, E pode. E aí, Dodô pegou uma bola da quina ali da grande área, chutou no gol, Jordan já demonstrou insegurança, a bola era de encaixe, e ele solta, Vinícius tem aquela chuta batida de esquerda na trave, desbloqueia o time. E aí o Náutico já começa a implantar um volume de jogo que não chegou perto de ter. Eu estava contando, o Náutico no primeiro tempo teve toque de passe, tá? Eu não estou falando de chance de gol, de nada, porque no primeiro tempo não teve. Mas o Náutico teve de troca de passe, o primeiro, assim, que deu um lateral ofensivo para o Náutico, não deu em nada, mas foi um tempo que o Náutico ficou mais com a bola, foi aos 33 do primeiro tempo. Aos 33 minutos. Então, no segundo tempo, o Náutico implantou um volume que foi diferente de tudo que ele tinha feito no primeiro tempo. Criou sua chance de gol. O Vitor Andrade, numa fase absurda, está decidindo, igualou o jogo. Acho que no segundo tempo joga melhor que o Botafogo de Ribeirão Preto. E sai com um ponto que, como a gente falou, é importante demais. Eu também estou na linha de Atos, tá? Eu não lamentei esse ponto de jeito nenhum. Primeiro, porque eu acho que o primeiro tempo a gente poderia ter tido uma má sorte. A gente poderia ter saído prejudicado do primeiro tempo. E segundo, que é um ponto fora de casa, contra um time que é um time parelho com o Náutico, é um time que vai brigar pelas mesmas coisas que o Náutico, um time bem treinado também, com boas peças. Jogando em casa, eu acho que saiu bom para o Náutico, tá? É voltar agora para os aflitos e tirar a zica, né? Tirar o efeito ali da derrota do São Bernardo, que trouxe desconfiança para todo mundo. Olha, eu vou chamar isso aqui para análise, mas João disse o seguinte: eu sou do tempo que existiu o quadrado para chutar em gol. O Náutico ele foi muito mal no primeiro tempo. E disso a gente não tem dúvida. Mas o que mais me impressiona é que, na mínima tentativa de construção de uma jogada de ataque, o Náutico não chutava no primeiro tempo. Nem chegava a fazer isso. Quando você chegou no segundo tempo, e aí João trouxe esse ponto, Vitor Andrade tentou, depois Vinícius recebeu uma bola, chutou na trave. Então, assim, o Náutico não pode abdicar de oportunidade por medo de chutar. Mesmo jogando mal, chute de qualquer chute, tem que chutar em gol, tem que abrir o espaço, tente chutar. Agora, é claro, o primeiro tempo foi uma negação absoluta, né? O Náutico ele se defendeu atrapalhado, o Náutico não conseguia chegar no ataque, era realmente uma coisa bastante complicada. E sim, João disse e Atos também, que aquela oportunidade perdida por Muriel, aquela ali não doeu, e realmente não doeu, porque é importante lembrar que pouco tempo depois do empate do Náutico, o Muriel fez um milagre. A bola rebateu, ele foi buscar. Então, assim, o Náutico ele construiu no segundo tempo muitas oportunidades, é verdade, mas o Botafogo também construiu. Então não foi um jogo que eu, pelo menos, eu coloquei até lá no Instagram. Disse, olha, isso não foi aquele jogo que a gente sai lamentando. Pô, Náutico perdeu a chance de ganhar os 3 pontos. Não. Um jogo aberto demais. O Náutico saiu com um ponto. Para mim foi um empate muito justo, porque tanta gente poderia ter perdido, já que o Botafogo criou chance, a gente poderia vencer. E o Vitor Andrade perdeu essa oportunidade, sabe? Assim, justo. Primeiro tempo horroroso. Segundo tempo, o Náutico muito digno, jogando o que a gente espera que jogue. E Atos, os problemas do Náutico, eles estão cada vez mais escancarados. A gente sabe o que é que o Náutico tem de problema e que precisa melhorar. Matheus Ribeiro não pode ser titular. Derek precisa assassinar menos a bola. Yuri hoje poderia jogar. Eu acho que Yuri poderia ser acionado em alguns momentos. Poderia ter sido acionado no segundo tempo. Tem alguns pontos ali que a gente já entende que é o que pode ajudar o Náutico a melhorar o seu desempenho.
Mas vamos lá, diga aí a sua análise, por Pô, favor. só para complementar aqui, eu estava vendo o dado do SofaScore, o Náutico no primeiro tempo deu uma finalização e no segundo tempo foram 14 finalizações. É isso, velho. É isso. O que diferencia um time que joga minimamente normal é você chutar em gol, é você chegar lá. Não é que o Náutico era para ter no primeiro tempo 14 finalizações, porque já está muito claro para mim que Hélio ele tenta ali sobreviver no primeiro tempo e no segundo tempo tenta dar aquele sprint para poder aniquilar o adversário. Eu tô achando que Hélio tá com essa estratégia, eu acho que tá ficando bem evidente. Mas, porra, você não pode abdicar completamente. Não pode abdicar totalmente do jogo. E a gente fez isso no primeiro tempo. Muriel salvou a primeira, depois não conseguiu mais. Fala aí, Ô, Cláudio, quantos chutes foram no total no segundo tempo? 14, 14 do Náutico. 6 de Vitor Andrade. Eu acho que Vitor Andrade tem mais chutes do que... Não, tem não. Mas se você for pegar dos 11 iniciais, Vitor Andrade deve ter mais chutes do que os 11 iniciais, todos somados. Eu vejo que isso está acontecendo também de forma intencional, eu acho. Mas obviamente que não pode ficar da forma que está sendo o produto final, que está sendo entregue, né? Porque isso é algo dos 2 últimos jogos, tá? E é algo que Hélio mudou porque, da forma que ele estava fazendo, ele estava sentindo que estava perdendo os jogos dessa forma, que o Náutico estava entrando com muito ímpeto. O Náutico sempre foi assim, o Náutico sempre teve aquele... O Náutico de Hélio dos Anjos, principalmente esse ano, ele sempre teve esse sangue nos olhos, assim, meio matador. De eu vou pra cima do adversário e vou matar ele. Só que, às vezes, passava a impressão que parece que quem fizesse o primeiro gol ganhava, né? É tipo gol de ouro. Porque era um ímpeto tão grande como se não fosse ter jogo após o gol. Eu acho que isso aconteceu nas finais, por exemplo, do Pernambucano. Isso aconteceu no jogo da Ponte. Eu acho que o jogo do Ceará também, o Náutico acelerou muito no início. E acelerar, que eu digo, não é só colocar um monte de jogador no ataque, não. Mas é a produção total, é a marcação, que seja no meio campo. Mesmo que seja um jogo médio, mas que seja com uma virilidade maior, mas isso tem um custo, porque não tem como manter isso 90 minutos. O time cansa, pô. E olha que o Náutico é um dos melhores preparos físicos da Série B, pelo menos dos times que eu consegui assistir jogo até agora. Então isso é intencional. Hélio tá buscando fazer isso, porque Hélio percebeu que, veja, essa Série B, os jogos estão sendo decididos na segunda etapa, na reta final dos jogos. A maioria dos jogos, os jogos são tão equilibrados que todo final de jogo, o que aconteceu nos primeiros 75 minutos pode mudar de repente nos 15 minutos finais. Um time que não estava fazendo nada pode acelerar o jogo e conseguir vencer uma partida. Então ele meio que tá com essa intenção de dosar, ser um jogo mais equilibrado, para poder aumentar o ímpeto no segundo tempo. Agora, é foda você ter o controle disso para não tornar algumas atuações individuais apáticas. Que é o que está acontecendo com alguns jogadores. Pô, a atitude de Matheus Ribeiro em campo é extremamente irritante. Matheus Ribeiro ele não consegue dominar uma bola. O Náutico virou uma bola logo no início do jogo com o Igor Fernandes. Quando a bola estava viajando, eu disse, o Náutico não acerta uma virada de jogo dessa, não. Ele não consegue completar uma virada de jogo dessa. Eu não sei se o passe vai ser errado, se o passe vai para fora, ou se o jogador vai dominar errado. O passe foi perfeito. Matheus Ribeiro dominou errado, pô. E ele fez isso 2 vezes seguidas. Teve um lance seguido. Gol do Guarani, velho. Os 46 no tempo. Foi uma Olha só. A primeira finalização do Santa Cruz em gol foi aos 40 do segundo tempo, tá? Então, existe uma questão aí do resultado ser justo. Mas que pena, porra! Já que tu me interrompesse, Cláudio, eu vou ver aqui o... Que pena! Escanteio e o cara subiu sozinho. Oh, meu Deus, bichinho, porra. Renato é foda, pô. Subiu sozinho, não subiu. Eu tive que voltar aqui, ainda vai ter o escanteio agora. Agora eu vou... é foda. Esse foi eu que fiz o gol, foi? Me interrompeu porque quis, agora eu quero ver. Claudinei com
como milho de São João, não. O Santa come o meio do seu jogo. Não, o Santa tá uma bagunça tão grande que ele nem sabe se Anderson tá fazendo um bom trabalho ou não. Ele não consegue identificar nada, não. Escanteio. Meu velho. Gente, tem gente falando que o Live Pix não tá pegando, mas o Live Pix tá chegando, pô. A gente só não leu ainda, a gente vai ler já já. Tá chegando. De uma certa forma, foi parecido com o gol que a gente tomou. Mas, enfim, seguindo, eu acho que, não sei onde é que eu tava, eu tava dizendo que, de Matheus Ribeiro, a disposição de Matheus Ribeiro em campo, eu não tô nem falando dos gestos técnicos, tá? Citei agora dois domínios errados, tal. Ele tá mal também na parte técnica, mas o que mais me impressiona é a pegada dele. É um cara que você vai classificar ele como um cara que não tem sangue, porra. Ou pelo menos ele tá atuando dessa forma. Se você for tentar tirar sangue dele, não vai sair nada, porque é um cara que joga sem espírito. É como se ele não soubesse onde é que ele tá. Ele ainda não chegou no Náutico. Ou então, ele é um cara envergonhado. É como se ele tivesse envergonhado, ele tivesse desconfiado. Um cara que tá desconfiado. Ele tá atuando em campo meio que... Eita, pô, essa turma me percebeu que eu tô aqui, ninguém sabe que eu tô aqui, não. É estranho a partir de Matheus Ribeiro. E a atitude é importante numa partida de futebol, principalmente num jogo equilibrado como foi o jogo de hoje. Tanto é que Reginaldo entrou e, porra, diferença da atitude... E só um parênteses aqui sobre Reginaldo, tá? Não adianta também o torcedor perder a memória. Eu vi muita gente hoje dizendo assim, eu não sei como o Matheus Ribeiro é titular e para Reginaldo. Gente, Reginaldo foi pro banco e não joga há muito tempo porque Reginaldo tava muito mal, pô. Muito mal. Deve ter sido o melhor jogo dele pelo Náutico hoje. É a mesma coisa, Atos. É a mesma coisa de daqui a 10 jogos, Reginaldo ganha posição. Aí daqui a 10 jogos, Matheus Ribeiro volta e a galera fala, caramba, como é que Reginaldo era o titular? Porque Matheus Ribeiro é muito melhor, tipo... Reginaldo estava no nível de Matheus Ribeiro ou abaixo. O Náutico foi no mercado buscar lateral direito por causa de Reginaldo, porra. Não foi por causa de Arnaldo, não. Até porque Arnaldo, a gente sabe que é um cara que em alguns momentos ele colabora, outros momentos ele já oscila. A gente tem uma ideia de que, olha... Não é o ideal jogar uma Série B com o Arnaldo de titular. Mas quando o Arnaldo vê que o espaço está vago, todo mundo jogando mal na posição, ele acaba aproveitando algumas oportunidades. Não é culpa do jogador. Aí o Náutico vai no mercado para poder não ficar com o Arnaldo de titular, porque o Arnaldo já era titular, tá? Aí vai no mercado, traz um cara muito por causa de Reginaldo, pô. Então não adianta transformar o Reginaldo no inocente do Rosarinho de dizer, não, era o cara que não joga porque Hélio não bota. Porra, velho. Tenta lembrar o jogo que Reginaldo fez contra o Santa Cruz no Arruda. Não sei se foi no Arruda ou foi na Arena. Acho que foi na Arena, na semifinal. Na Arena. Primeiro jogo da semifinal. Aí, quando o Reginaldo entra no primeiro jogo da final, aquele gol... O Arruda não existe mais. Aquele gol foi totalmente culpa de Reginaldo, pô. Reginaldo, ele não sai para dar o combate em Gustavo Maia e depois ele fica mal posicionado dando condição para Iago Felipe. Eu só tô voltando aí só para poder... Só um parênteses aqui. Matheus Quirinho tá dizendo, vocês queimam o Reginaldo, mas ele é o melhor da posição. Não é, Matheus, não é queimar, não. É dizer que ele tava mal, pô. Me diga 2 partidas boas seguidas que ele fez. Ele não fez, pô. Gente, Reginaldo, ele não conseguiu se firmar na posição. E outra, foi um jogador que foi elogiado quando ele foi contratado. Teve oportunidade. Ele veio do Juventude. Olha, inclusive, Atos, a gente até, quando fazia a montagem do elenco no começo do ano, a gente colocava Reginaldo titular e Arnaldo no banco. A gente colocava. E quando ele entrava no jogo, ele não conseguia corresponder. Teve um jogo contra o Santa, eu acho que foi o da 1-0 da semifinal. Desperdiçava coisa boa, era displicente. Foi muito displicente. Reginaldo não conseguia fazer a parte tática que Hélio gosta, que um jogador se adiante em alguns momentos. Quando o jogador vai procurar a vazão da saída de bola na marcação-pressão, que cai lá para o lado esquerdo do adversário direito defensivo do Náutico, Hélio quer que o lateral direito ele vá para cima do jogador para poder fazer sentido a marcação-pressão. Reginaldo é o que faz isso com mais dificuldade. Quer dizer, ele não faz. Ele não consegue ter essa noção. No segundo tempo hoje não precisou, porque o contexto de jogo já era outro. Mas foi por isso muito que ele perdeu a posição.
Então, meu amigo, veja só, o Reginaldo não tá jogando há 2 meses, não é porque ninguém queimou ele, não, pô. É por causa das próprias atuações dele. E teve um momento que ninguém nem tava discutindo o Reginaldo mais. Veja só, Reginaldo não tava nem sendo discutido mais. Era consenso que Arnaldo, Não com havia todos os defeitos, não havia um pedido de Reginaldo titular. não havia que todos os Outra defeitos... coisa, alguém criticou a contratação de Matheus Ribeiro no sentido de para que vai contratar Matheus Ribeiro se já tem Arnaldo e Reginaldo? Ninguém, Exatamente. Pô. Agora, Matheus Ribeiro tá no mudo, tá Renato. no mundo, Renato. Deu problema no microfone de Renato. Sai e volta, Renato. Então, veja, gente, sem entrar nisso, que isso aí não existe. E outra coisa também, o nome do programa é pós-jogo. A gente aqui tá analisando 90 minutos de uma partida, pô. Porque parece que a turma ainda não consegue entender o básico, assim. Pô, é o mínimo, assim, de cognição para poder entender que quando a gente tá analisando a partida, é o desempenho nos 90 minutos. Aí, às vezes, o jogador joga mal 3, 4 jogos seguidos, você constrói uma análise um pouco mais aprofundada dele, aí você dá uma opinião mais fora da partida, que eu acho que é o que se construiu de Matheus Ribeiro. Veja só, tô pensando que Matheus Ribeiro jogou mal só hoje, filho. Por que ele saiu do intervalo? Porque ele tava muito mal. Matheus Ribeiro vem jogando mal desde que estreou. Quando ele fica ok, já é elogiado, sem fazer nada demais. Ele não falhando, a gente já diz que ele foi ok. Não é que ele mereça um ok, é porque já destoa de quando ele tá jogando mal. Então, quando a gente chega aqui e faz, por exemplo, se eu chegasse aqui e dissesse, Vinícius jogou mal hoje, por isso e aquilo, não é que eu tô querendo Vinícius fora. Não é que eu tô queimando o Vinícius. Eu tô fazendo análise dentro dos 90 minutos, porque senão não tem para que existir programa. A gente chega aqui e diz, olha, o Náutico ganhou a partida, o Náutico empatou o jogo, Botafogo 1-1, quem fez o gol foi Vitor Andrade, o Náutico tomou o gol numa bola parada, pronto, acabou o programa. Então, por favor, gente, a gente tá fazendo análise aqui dentro dos 90 minutos. Então, essa substituição do Matheus Ribeiro, ela já ajuda muito na questão de você tirar uma peça que tem uma pegada anímica para você entrar com um cara que na partida de hoje entrou de forma vibrante. Tinha uma peça que fazia isso no Náutico e eu acho que, do mesmo jeito que João acabou de dizer, que contagia o time, o cara começar a chutar, a questão anímica também contagia o time, tá? Quando você tem um jogador que não vibra dentro de campo, que é morto, que parece um zumbi, como o Matheus Ribeiro, parece que isso toma conta dos companheiros dele. Eu falava isso de Vitinho. O meu problema com o Vitinho era que, além de ele não fazer nada, absolutamente nada, ele parece que contagiava os companheiros. Parece que o DNA de ser apático, de ser... Eu até brincava com o nome dele, né? Vitinho, um jogador pequenininho, um jogadorinho, parece que contagiava ali o resto do elenco e todo mundo começava a atuar daquela forma. Matheus Ribeiro tem um pouco disso, porque quando tirou ele no jogo de hoje, óbvio que o Náutico veio melhorar por outros fatores também, mas por causa também da saída de Matheus Ribeiro. Não à toa o cruzamento do lance que vai culminar no gol sai por um cruzamento de Reginaldo. Reginaldo sempre presente ali no ataque do Náutico. E veja, o Náutico precisava apoiar com os laterais. A gente sabe que Igor Fernandes é um lateral mais defensivo. Então cabe ao outro lado ter um ímpeto maior. Porque, veja, o Botafogo estava liberando o Patrick Bey pelo outro lado. Porra, você não vai nem dar um susto pela outra ala? Você tem que dar uma contrapartida. Você tem que tentar machucar o adversário também. Você não pode deixar o adversário com o controle do jogo, com um dos laterais dele sendo praticamente um ponta, fez tudo na partida de hoje. E outro parêntese também, Patrick Bey não é esse fenômeno que jogou contra a gente não, tá? Esse aí eu conheço desde que ele começou lá no Cruzeiro. Eu acho um jogador fraco, mas na partida de hoje o cara parecia assim, parecia Daniel Alves no auge. Porque não só ofensivamente, mas nos combates também, ganhou quase todos os combates para os jogadores do Náutico. Às vezes ganhava combate em cima de 2 jogadores do Náutico. Mas voltando ainda para a questão da mudança de comportamento do Náutico, aí o Náutico começa a jogar no segundo tempo. O Náutico começa a ter
o domínio da partida, começa a ter o controle da bola, tá? Inclusive isso foi ressaltado pelo jogador do Botafogo na saída do campo ali na entrevista, ele dizer que o segundo tempo o Náutico teve o controle do jogo e teve a posse de bola, que é como o Náutico gosta de jogar. Então veja que os times, obviamente, é óbvio que os times estudam um ou outro, tá? Então os times sabem como o Náutico joga e o Botafogo veio com essa intenção de dificultar a saída de bola do Náutico para poder que o Náutico ficasse com menos tempo com a bola no pé. Isso atrapalhou demais o Náutico no meio tempo. Por isso que eu cheguei a fazer aquele comentário em cima da análise de João para dizer assim, o quanto o Botafogo na parte defensiva, não é nem a parte defensiva, na verdade é na parte tática do jogo. Eu acho que hoje o jogo hoje foi muito tático. O jogo tinha um encaixe tático, principalmente no primeiro tempo, e o Botafogo foi muito bem sucedido nisso. O quanto isso atrapalhou o Náutico? Eu acho que atrapalhou bastante. Óbvio. O Náutico não fez por onde. O Náutico, se estivesse sendo bem sucedido na hora de machucar um pouco o time do Botafogo, tinha equilibrado as coisas, mas acabou que isso não aconteceu. E no segundo tempo, o Náutico, com esse controle da posse de bola, ele foi começando a fazer suas jogadas. O Vitor Andrade entra na esquerda e, de novo, isso para mim não é um problema. A gente criou uma máxima que fazia sentido, tá? De que Vinícius só rendia pela esquerda. Porque a gente viu o Vinícius jogar aqui em 2021, só jogava pela esquerda. A gente acompanhou o Vinícius jogando no Goiás, a gente acompanhou o Vinícius jogando em outros times, só jogava pela esquerda. Ele voltou jogando pela esquerda. Então faz sentido a gente passar a achar que, olha, Vinícius vai jogar pela esquerda, tudo bem. Agora, é inegável que as últimas vezes que Vinícius caiu pela direita, ele tá indo muito bem, porra. Desde o Pernambucano. Aquele segundo jogo do Santa Cruz, Vinícius caiu pela direita e jogou muito bem pela direita. O jogo do Atlético de Goiás, a virada do Náutico sai com o Vinícius jogando pela direita. Aquele chute foi muito bonito, o chute colocado, viu? Me deu até um alívio. Porra, vai Vinícius, nosso principal atacante, não tá chutando. Quando ele manda um chute daquele, eu disse, meu Deus, é um lapso. Ele pode estar voltando. Ele acordou o lado direito. E Vitor Andrade lá fazendo o que Vitor Andrade sempre faz quando entra nos jogos. Os dois lados do Náutico ficaram ativos no jogo. Isso é bom porque isso melhora quem? Isso melhora Dodô, que começa a chegar junto de Vitor Andrade, toca na bola. Começa a chegar junto de Vinícius, toca na bola. Ativa um jogador. E aqui eu queria fazer um novo parênteses. Hoje eu estou fazendo muito parênteses, tá? Sobre Dodô. Eu acho que Dodô fez um jogo hoje que talvez algumas pessoas achem, não, foi um jogo normal, tal, não sei o quê. Eu acho que Dodô jogou muita bola hoje, tá? Jogou muita bola. Hoje, de fato, ele fez o time funcionar. Eu acho que ele foi um pouco refém no primeiro tempo, o João chegou a citar isso. Mas o segundo tempo, teve um jogo ali que às vezes não aparece muito, sabe? Não é uma coisa muito vistosa, mas é sempre acertando passe em progressão, é sempre ali fazendo a engrenagem, o motorzinho. E aí, na verdade, isso era algo que a gente sempre cobrava do Dodô, né? Menos as jogadas plásticas, não porque a jogada plástica, no final das contas, nem resulta em nada, sabe? E eu acho que talvez tire o foco dele às vezes. Fica fazendo jogada plástica, sobe em cima da bola, dá uma carretilha, tenta dar um banho num jogador. Eu acho que o jogo dele é esse jogo, na verdade, esse jogo mais simples. É um feijão com arroz muito bem feito, que é muito raro no futebol hoje em dia, tá? Você pega um jogador que faz esse feijão com arroz, que é a engrenagem do time, que faz o time jogar bola, e ele foi essa peça hoje. Agora, ele sendo essa peça, fica claro que a gente precisa de outras peças que sejam decisivas. Essas peças decisivas vão aparecer com esse jogo que parece simples, mas é muito eficaz de Dodô. Então, por isso que a gente, por muitas vezes, classificava o Náutico é Dodô e Vinícius. Porque era Dodô fazendo esse jogo e Vinícius aparecendo. Agora, tá Dodô fazendo esse jogo e Vitor Andrade aparecendo. Então, veja o quanto valoriza um jogador em boa fase ou um jogador que seja de fato diferenciado, que nesse elenco do Náutico não tem tantos. Tem Vinícius, Vitor Andrade está sendo por hora. Mas veja, daqui a pouco a gente vai discutir janela. A gente já está o quê? A gente já está com 7 rodadas.
Será que um jogador diferente que o Náutico consiga trazer na janela não vai ser potencializado com esse jogo de Dodô? Esse jogo de Dodô não vai valorizar um cara como esse? É algo a se observar, tá? Gostei muito da partida de Dodô. Eu vi que vocês aí já estão com a propensão a dar melhor em campo para Muriel, mas eu acho que Dodô disputa, tá? Foi uma partida muito boa, assim, que Dodô fez. Como eu disse, não tão vistosa, não sei como é a opinião da turma que tá assistindo a gente, se enxergou dessa forma, mas particularmente eu gostei muito da partida de Dodô. E aí, o Náutico empata o jogo, né? E o Náutico consegue ainda manter. Teve um momento ali aos 30 e poucos que os dois times começaram a se estudar mais. Eu acho que tem algum receio, né? De dar muito espaço para o adversário e acabar saindo com a derrota. Mas nesse jogo ali, mais precavido de ambos os times, o Náutico ainda teve uma oportunidade clara. Né? Boa jogada de Saraiva. O que salva a partida de Saraiva, tá? Porque, veja só, Saraiva hoje foi o seguinte. Ele fez uma jogada extraordinária e errou todo o resto. E foi o todo o resto que irrita. Porque não foi jogadas de ataque que ele errou. Foi jogadas de bola perdidas no meio campo, que vai irritando. Irritou, inclusive, Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos chamou a atenção dele 2 vezes. E se irrita o treinador que está à beira do gramado, imagina a gente que está assistindo de casa. São jogadas que você precisa ficar com a bola no pé para poder não deixar essa bola com o adversário e a gente não sofrer na reta final do jogo. Então, nessa parte aí, eu acho que o Saraiva falhou bastante, mas ele conseguiu uma grande jogada que foi aquele passe, tá? Para Vitor Andrade. Vitor Andrade ali não conseguiu marcar o gol. E aí, voltando para o comentário inicial, Renato, eu gostei demais do empate. Não lamento muito essa bola perdida ali pelo Vitor Andrade. Eu fico com uma parte positiva do resultado. Trazer esse empate para casa, 4 pontos, de ser disputado fora. Como eu disse, o próximo jogo é muito favorável para a gente. Eu acho que vai casar bem o famoso matchup, né, que eu gosto de falar. Eu acho que o Náutico vai casar bem com o jogo do América, que é um time de posse de bola também, tá? É o time que, na verdade, é o time que mais tem posse de bola na Série B. O segundo é o Náutico. E eu acho que o Náutico vai conseguir exercer uma marcação-pressão e talvez o América tentando sair jogando para preservar essa posse de bola se complique ali na saída de bola e o Náutico consiga finalmente fazer esse jogo de marcar pressão ser eficaz. Eu acho que é um jogo onde pode dar essa virada de chave nesse estilo do Náutico e eu acho que Hélio vai para cima do América na semana que vem. É uma oportunidade de ouro que a gente tem de, com uma boa vitória, ir lá para o topo da tabela. Cláudio Santana, análise. Renato, acho que concordo muito com a análise que João e Adi fizeram. Eu vou só pegar a análise que eu fiz no jogo contra o Atlético e trazer para hoje. Né? Naquele jogo, depois daquele jogo, né, eu pedi, eu disse que chegou a hora de ele mudar, vai mudar de verdade. E eu disse até, tem que mudar o lado direito. Eu cobrei Matheus Ribeiro. No pós-jogo, eu até falei, Arnaldo não tá, bota Reginaldo. Eu não estava confiando em Reginaldo. E falei que era para saída de Todinho. Antes de ontem, no pós-jogo, eu nem banquei tanto essa saída de Matheus Ribeiro, porque eu não confiava em Reginaldo. E sigo assim ainda com o pé atrás. Mas eu achava que alguma coisa tem que ser feita no lado direito. E aí, o primeiro tempo é meio que uma continuidade daquele primeiro tempo do Atlético, porque o lado direito não funciona. O Náutico é um time... ficou bambo, né? Só por um lado, e o lado esquerdo sem Em Yuri. todos os aspectos. Wanderson, Matheus, Todinho. E veja, eu ainda vou passar um pano para Wanderson, tá? Eu não achei a partida de Wanderson ruim, Não, eu passo também, mas é porque eu acho ele mais inseguro. E na série de jogo ele não tem tanta qualidade assim, né? Não é um zagueiro, por exemplo, o próprio Igor Fernandes, o próprio Betão na série de jogo. Então ele tem, e Náutico que sai com a bola pela defesa tem mais dificuldade com ele. Mas precisava, né, de alguma mudança. Então, não gostei da escalação muito por isso, porque eu acho que precisava de uma mudança, ou Matheus Ribeiro e Todinho, um dos dois, ou os dois até. Não vou criticar, por exemplo, a série. Eu teria colocado Reginaldo. Não, porque antes do jogo eu não disse isso. Eu falei pós-jogo do Atlético, mas não banquei a opinião. Já Todinho, eu acho que já deu. Já. E veja, eu não estou descartando Todinho para o campeonato, não, tá? Mas Todinho tem que ir para o banco. Ele tem que ir para o banco. Ele pode entrar agora, aos poucos.
Me desculpa te interromper. Teve um ponto que eu até sugeri no Twitter no segundo tempo, mas eu acho que depois se fosse para repensar, eu entendi que foi uma decisão correta de Hélio, que foi não colocar Yuri no segundo tempo, porque eu acho que o Náutico, esse foi um jogo onde o Náutico ele construiu oportunidades de vencer, mas era um jogo onde a gente estava vulnerável também. Então você manter aquele trio ali com Igor, Wanderson e Betão, a gente tinha uma proteção maior na defesa. Talvez com o Yuri a gente até ficasse um pouco mais agudo, mas a gente ia ficar mais aberto também com possibilidade de perder. E aí nessa dividida, você sair de lá com um ponto era melhor. Não sei se tu pensa da mesma forma. E o problema do Matheus era muito maior do que do lado esquerdo, né? Do que com o Igor. Então, assim, não dá para perder entre aspas, né? Mas trocar logo as duas laterais, assim, a depender do jogo, acho que hoje dava para ter segurado, como ele segurou, no caso do lado esquerdo. Mas assim, então, aquele primeiro tempo foi meio que uma continuidade, o primeiro tempo de hoje foi a continuidade do primeiro tempo do jogo do Atlético. E aí, eu não vou dizer que é o coragem de Hélio de mudar o lado direito logo no intervalo, né? Tira Matheus Ribeiro e tira Todinho. Não, a coragem, ele viu que não estava funcionando, ele viu o que todo mundo viu. E aí eu espero para o próximo jogo contra o América que os dois percam a posição. Eu acho que os dois precisam perder a posição. Eu entendo muitas vezes a lógica de Hélio, que pô, são dois jogadores que são dois dos maiores salários, então ele precisa insistir. Mas Matheus Ribeiro, até hoje, eu vi muita gente elogiando alguns jogos de Matheus Ribeiro, eu não vi nada de Matheus Ribeiro, nada até agora. Recorte de 10, 15 minutos ali, contra a ponte, enfim, coisa pequena. O recorte dele, Cláudio, é ele não errando só. Exatamente. Ele fazendo um feijão com arroz, que eu sei que ele faz feijão com arroz. Mas, porra, o Reginaldo hoje fez um feijão com arroz temperado. Conseguiu fazer um feijão com arroz muito melhor. Então, eu acho que já chegou o momento dele sair. E que esse segundo tempo tenha sido uma tentativa de mudança para o próximo jogo. Todinho, não estou descartando não. Todinho, por exemplo, pode ser uma reserva para Derek, enquanto o Paulo Sérgio não volta. Todinho pode ser acionado no segundo tempo, como um atacante de lado, pode ser que renda mais. Mas assim, não dá. Já bateu o teto assim, de insistência em Todinho. E Matheus Ribeiro é muito assim, pela falta de nada. E a nossa força de decidir um jogo no segundo tempo, Cláudio, fica onde? Veja, entenda o que eu estou lhe dizendo. Assim, eu tô concordando com tudo que você está dizendo, mas eu estou parando para pensar com a cabeça do treinador, porque para mim tudo é estratégia. Veja que situação complicada. Pode ser que Todinho, entrando no segundo tempo, renda melhor. Pode ser que Saraiva, no segundo tempo, em alguns jogos, como ele já teve alguns bons jogos no segundo tempo, renda também. Paulo Sérgio, quando voltar. Enfim, é um elenco curto. Eu não consigo. Eu vi vocês falando e algumas pessoas dizendo, eu acho que ele está fazendo proposital de segurar o primeiro tempo e no segundo ser melhor. Eu acho que não, tá? Eu acho que ele está tentando insistir nos caras que. E Todinho, Matheus e outros jogadores, para ver se vai até a última gota, mas não está dando. Então é melhor Vitor Andrade se titular, Reginaldo, obviamente, agora, né, que Reginaldo era o terceiro reserva, virou o segundo nesses dois jogos. E agora eu acho que já merece ter uma chance como titular no próximo jogo. Então, esse segundo tempo, o lado direito funciona. E o lado direito funciona de forma básica, assim. Um jogador que o Reginaldo foi um lateral direito. Basicamente isso. Porque Matheus Ribeiro não é um lateral defensivo, nem ofensivo. É água de salsicha, assim, não faz nada. Nem marca bem, nem ataca bem. Reginaldo conseguiu ser um lateral equilibrado que se esperava de Matheus Ribeiro. Vitor Andrade, a gente não precisa falar nada. É um jogador que chutou, apareceu, perdeu o gol. De se lamentar que é um gol, um gol perdidaço, assim, um gol que a bola de Felipe Saraiva é uma bola espetacular, tá? Ele acha um passe ali que não é todo jogador em Série B que consegue achar, não, mas ele vai finalizando. Passe de Champions League, pô. Passe de uma visão absurda, assim, mas foi o único lance, obviamente, de Saraiva bom no jogo, mas Vitor Andrade perdeu, mas assim, também fez o gol, tá? Então, fica elas por elas. Talvez se o jogo tivesse 1-0, talvez fosse o gol do empate, aquilo ali que Vitor Andrade poderia ter feito. Mas o segundo tempo o Náutico conseguiu encaixar, melhorou. E justamente por essas mudanças do lado direito. O Náutico teve 11 jogadores no segundo tempo. Então as coisas foram equilibradas. E aí o Náutico teve chance de vencer, mas também podia ter perdido o jogo, que Muriel fez mais uma boa partida. Não apenas no primeiro tempo, mas no segundo tempo também fez grandes defesas. Então, esses ajustes que o Náutico está precisando fazer, que eu cobrei contra o Atlético, precisam acontecer agora. E eu acho que há um caminho, tá? Eu acho que contra o Atlético, contra o América Mineiro, acho que há um caminho para Hélio abrir mão um pouco dessa convicção. E repito,
Não é abrindo mão 100% de Matheus Ribeiro e Todinho. Não estou dizendo, Matheus Ribeiro tem que sair. Não, Matheus Ribeiro tem contrato até 2027, velho. Tem que ficar aí. Todinho, vamos ver se ele ganha confiança entrando no segundo tempo. Não estou pedindo a demissão deles, não. Pelo contrário, eu ainda acho que Todinho uma hora pode render. Eu ainda tenho uma expectativa. Vamos ver se essa expectativa se cumpre. Agora, como titular, esses dois jogadores não podem ser mais. Assim, não nesse momento, agora. Até que eles recuperem confiança e entrem num bom futebol que o time precisa para uma sequência de Série B. Mas no mais, eu acho que o empate foi bom e até sendo repetitivo, né? Podia ter ganho, mas podia ter perdido também, então dá para lamentar não. Acho que o saldo que a gente tem que fazer dessa análise do jogo é que é o jogo junto com o do Atlético. Oscilou nas duas partidas, no final traz 4 pontos de 6, então é um saldo muito positivo. Só para reforçar, mesmo isso sendo dito por todo mundo, a gente praticamente repetiu esse ponto em todos os comentários, mas eu vou repetir mais uma vez. Talvez esse seja o ponto mais valioso dos 10 pontos que o Náutico tem na tabela. Porque é o ponto da estabilidade. É o ponto de sair do ou tudo ou nada. É o ponto que diz o seguinte, olha, o Náutico pode não ganhar o jogo, mas não vai perder toda vez. Então, eu acho que esse ponto é muito valioso. É o ponto que mantém o Náutico como um adversário indigesto para qualquer equipe. E tem um ponto, não um ponto conquistado, né? Mas assim, estava me incomodando um pouco do Náutico ter poucos empates. Esse foi apenas o segundo empate do ano no Náutico. O primeiro foi aquele lá na Ilha. E assim, alguns momentos precisa desse equilíbrio. Eu vi gente criticando o Hélio na série de Dodô, aos 44 segundos tempo, entrada de Ramon. Galera, tinha que fazer aquilo mesmo. Dodô estava cansado, precisava de um jogador mais de meio campo para segurar ali. Ramon não fez grande coisa não, mas era um jogador que tem uma certa qualidade para sair e é um volante de origem. Então, precisava desse empate. E eu vi até um dado, que foi Guido, que colocou no Twitter, Alvir Rubro, ele colocou, o Náutico voltou a empatar um jogo de Série B após 29 partidas, vencendo ou perdendo. Então, assim, em alguns momentos precisa, não é o regulamento embaixo do braço, mas precisa jogar o campeonato. Se vai se atirar, criou a chance, beleza, mas também não se expõe, não. Não precisa estar tomando susto, não. Empate fora de casa é útil também. Não é que você vai jogar para empatar, mas a depender das circunstâncias do jogo, você saber que o empate é bom. E eu acho que faltou em alguns momentos o Náutico saber que o empate é bom ano passado, um pouco esse ano. Agora não, hoje viu que o empate era bom também e eu concordo com o Atos. É o ponto da estabilidade, é um ponto da confirmação de porra, esse time é competitivo. Ponto, acabou-se. Cláudio, por um momento, me irritou um pouquinho, tá? Eu não vou fazer de cavalo de batalha por isso, não. Eu acho muito bonito você ir atrás da vitória, você ter um pensamento de vitória, e isso aí todo mundo sabe que o Náutico tem. E é um dos poucos times da Série B que tem esse DNA mais ofensivo de valorizar a vitória. A gente sabe aí que, na verdade, a predominância dessa Série B são de times reativos, são de times que adoram cozinhar um jogo. Não é a pegada do Náutico. Porém, eu acho que se deve ajustar, tá? Você também não adianta você ser querer ser o herói toda hora. Por exemplo, me irritou um pouquinho o último lance da partida. Todos os jogadores do Náutico estavam no campo de ataque. Porra, o contra-ataque aos 49 do segundo tempo me irritou demais. Não me irritou um pouquinho. Jefferson não estava impedido, estava saindo do próprio campo. Veja. Ali ia garantir o gol, viu? Só título de comparação. O que eu estou pedindo aqui não é para que abdique de tentar a vitória. Gente, é o último lance da partida. Esse lance foi aos 49 minutos e 30 segundos, com o juiz dando 5 minutos de acréscimo. Mozart jogando pelo Ceará, com 25 minutos do segundo tempo, ele já está fazendo modificações para preservar o empate. Isso aconteceu no jogo que o Ceará jogou fora de casa recentemente, acho que foi contra o Juventude, meu Deus. Foi um jogo fora de casa que o Ceará jogou há 2 rodadas atrás. 25 do segundo tempo, Mozart tirava um atacante e colocava um volante. Tinha opções de ataque, como a gente tem, Vitor Andrade, Saraiva, que entraram no jogo. Mozart tinha acho que é Melk, o atacante do Ceará, um jovem atacante que tá vindo bem nas partidas. O torcedor do Ceará doido para que a turma chama de Messi.
O torcedor do Ceará doido para que ele entrar em campo. O Mozart não colocou ele no jogo. Veja, a gente está falando de um treinador que tem 2 acessos consecutivos, que foi campeão da Série B do ano passado e tá num time que provavelmente vai conseguir subir, tá? Eu não tô aqui batendo palma para ele, não. Eu só tô dizendo, veja, esse treinador, com um dos principais elencos da Série B, que tem 2 acessos consecutivos, ele faz modificações no jogo aos 25 do segundo tempo para valorizar o empate que ele tá naquele momento. Por que a gente não pode ajustar para não tomar um contra-ataque no último lance da partida? Será que não dá para arriscar o último lance da partida? Porque Será aí que era se- desastroso, viu? Será que se a gente precisa colocar todos os jogadores da linha do meio campo para frente no último lance da partida, gente? Eu acho que não. Eu acho que esse ajuste dá para se fazer. Eu não estou falando aqui aos 35 do segundo tempo, eu não estou falando aos 40, eu não estou falando aos 45, eu não estou falando aos 47. Eu só estou falando no último lance da partida, pô. Porque imagina, pô, o peso que é tomar um gol no último lance, pô, perder um jogo no último lance. Eu acho que esse ajuste o Náutico precisa fazer. Muriel, Clauber, que Muriel, assim, ele teve aquela falha, né, contra o Ceará, mas os últimos 2 jogos, porra, sensacional a exibição de Muriel, velho. Falar o que de Muriel, velho? O goleiro fez grandes defesas, segurança, e veja, é importante frisar que assim, o Botafogo chutou muito em gol. E ele garantiu, teve alguns lances assim, teve a sorte, né, naquele lance de Wanderson, que ele desviou a bola, mas quando a bola chegava na direção dele, segurança, velho, espalmou tudo. E veja, o que eu tô dizendo aqui não é necessariamente, olha, esse é o nosso grande goleiro que vai fechar tudo. Não, ele vai falhar em alguma hora. É muito provável. Mas de todas as batalhas que nós devemos enfrentar, certamente Muriel não é uma delas, né? Não, com certeza. É como a gente falou naquele pós-jogo ali contra o Ceará. Assim, não era pedir na cabeça de Muriel que ia resolver o problema, não. Assim, eu acho que o Muriel é um goleiro regular, mas essas 2 últimas atuações, principalmente a de hoje, foi acima até do que eu esperava dele, tá? O goleiro, assim, a partida de hoje dele foi muito boa. Teve uma saída meio estranha ali na reta final do jogo, mas assim, enfim, é um goleiro de Série B, né? Também não dá para. Graças a Deus não causou nenhum gol. Mas a partida dele foi muito boa, mais uma, né? Contra o Atlético já tinha sido, mas a de hoje eu acho que conseguiu ser ainda melhor, porque. E até esse pano spoiler assim, do debate do melhor em campo, eu acho que ele foi decisivo para o resultado, né? Então acho que para mim hoje vai ser. Acho que tem 3 candidatos aí. Tem Dodô, que a Atos falou, Vitor Andrade pelo gol, que entrou muito bem, e Muriel. Mas por ter sido decisivo assim, no resultado, a partida dele foi não digo me surpreendeu, mas foi acima até do que eu estava esperando dele para o Náutico nessa Série B. Atos. Renato, a turma, eu não sei porquê, mas a turma fica me marcando sempre que Muriel faz uma defesa, porque em dezembro do ano passado eu disse que a gente precisava contratar um goleiro, e na verdade eu ainda acho, tá? Inclusive na janela, eu acho que o Náutico deveria contratar um goleiro, até porque o reserva é Guru Seaga, né? O jogo passado o Muriel sentiu uma dor e podia ser Guru Seaga que entrasse na partida. Então, veja, a gente não tem goleiro reserva. Então, eu acho que o Náutico poderia contratar um goleiro, se tiver oportunidade. Eu ainda mantenho essa visão, tá? Mas a turma fica me marcando quando ele faz uma defesa. Veja, eu não ando fazendo cavalo de batalha com o Muriel, não, porra. No jogo, pegue o pós-jogo, quando o Muriel falhou contra o Ceará. Eu coloquei aquilo ali na conta, pô. Porque, veja, um goleiro como o Muriel, ele vai falhar e depois ele vai fazer outras boas defesas. É isso. Não tem como querer que Muriel não tenha um vacilo durante o campeonato inteiro ou não tenha um vacilo a cada 4 jogos. Ele vai ter. No jogo de hoje, o saldo é muito positivo, concordo, ele jogou muito bem, fez 2 defesaças, eu gostei muito da última defesa, saiu errado naquele último lance, mas tinha um zagueiro para poder cortar a bola. Ali Igor Fernandes acabou tirando ele saiu na bola e não achou a bola, né? Eu acho que a bola do gol é defensável. Não vou chamar de falha, porque não foi falha. Mas eu acho que é defensável. Eu acho que tem goleiros que podem pegar aquela bola.
Só que no lance tem falhas muito mais graves do posicionamento defensivo. Derek deixa o cara cabecear sozinho, então não tem porquê também a gente focar em Muriel nesse lance. Mas eu acho que é uma bola que o próprio Muriel podia pegar essa bola assim. Se ele tivesse. Eu acho que ele deu um passo para dentro da área e quando ele tentou voltar, aí não teria como pegar mais. Tanto é que ele consegue tocar na bola. Mas o saldo é positivo. Mesmo com a falha, eu já entendo que o saldo é positivo. Eu acho que a maneira que o Náutico joga também, Cláudio, e eu fiz essa leitura antes do campeonato começar. Porque lá em dezembro, eu não sabia como o Náutico ia jogar. Eu não fazia ideia que o Náutico ia ser um dos poucos times da Série B que vai ter mais posse de bola. E se você tem posse de bola, você não está dando oportunidade para o adversário. Ia ser um time ofensivo. Então, a maioria das jogadas que o Náutico toma, às vezes, é explorando as costas da defesa do Náutico. Veja, vai ter um perfil de defesa onde Muriel é um goleiro que ele vai se encaixar melhor nesse perfil de defesa, que é aquela defesa que você vai ter que sair no pé do jogador, que é mais um combate ali, uma disputa ali, 1 contra 1. Se o Náutico fosse um time que jogasse com o bumbum na parede a partida inteira, pode ter certeza que ele ia ser muito mais acionado, tá? E talvez ele demonstrasse mais alguma oscilação. Então, pela forma que o Náutico joga, eu tiro muito o peso do goleiro. A questão da contratação do goleiro hoje eu digo porque a gente nem reserva a gente tem. Mas pela forma que o Náutico joga, eu lembro muito de 2021, quando o Náutico tinha Alex no gol. Alex o quê? O nome dele? Alex Alves. Alex Alves. Depois foi ter Anderson. Alex Alves como o Náutico jogava de forma muito ofensiva, a maioria das intervenções de Alex Alves era ali no mano a mano. Você poderia botar o melhor goleiro da Série B ali, que o cara não vai ter muita oportunidade de fazer uma grande defesa, porque é diferente quando um time joga muito recuado e você é bombardeado e você precisa de mais plasticidade, você precisa de mais de alcance, tá? Você precisa ter um alcance maior para pegar algumas bolas. Então, a forma que o Náutico joga, eu acho que deixa Muriel fazendo mais sentido como goleiro no Náutico nessa Série B, tá? Mas eu ainda acho que o Náutico precisa ir atrás de goleiro na janela. A gente não tem reserva. E que eu acho que isso não vai acontecer. Mas, enfim. Galera. Eu acho que tem que acontecer, Renato. A gente não tem goleiro reserva, pô. Não, veja, tudo bem você achar que deve acontecer. O que eu estou dizendo, na verdade, não é querendo discordar de você. Eu estou dizendo o que eu acho que vai acontecer, que não vai acontecer. Você está entendendo? Eu acho que não vai acontecer, mesmo achando que há fundamento no que você diz. Se mulher machucar, o que acontece? Fudeu. Eu acho que independente Quando ele no último jogo, Muriel, disse que estava sentindo o adutor. Meu amigo, eu não vou dizer o que eu fiquei naquele momento ali não, porque é impróprio falar. Mas eu fiquei daquele jeito, velho. Fiquei com aquele negócio na mão, porra. O Náutico pode estar brigando pelo G6, o Náutico pode estar no meio de tabela, ou o Náutico pode estar ali disputando o rebaixamento. Se Muriel machucar e a gente se vê sem ter como contratar e ter que jogar com o Luceaga, todo mundo vai passar a achar que o Náutico vai ser rebaixado. Veja o quão grave é não ter um goleiro reserva.